Todo empresário que começa a pesquisar sobre produzir no Paraguai acaba ouvindo falar da maquila, mas será que a maquila realmente é o melhor caminho para toda a empresa? Dependendo do projeto, o regime de incentivos ao investimento ou à importação temporária podem ser mais adequados. O erro é escolher o regime primeiro e tentar encaixar a empresa depois. Eu sou Jefferson Cunha, contador brasileiro, consultor tributário e cofundador da Conecta Paraguai. Nesse vídeo eu vou explicar as principais diferenças entre Maquila, a Lei 6090, que teve uma recente alteração, ela foi modernizada, e também o regime de importação temporária para aperfeiçoamento de ativos. O objetivo não é dizer que um deles é sempre melhor, mas mostrar qual problema cada instrumento procura resolver. Antes de começar, vou fazer uma atualização aqui importante. Muita gente ainda fala Lei 6090, mas esse regime ele foi modernizado recentemente pela Lei 7.548 de 2025. Ele funciona como uma versão 2.0 da 6090, pois ele faz duas coisas fundamentais. Ele manteve a base de sucesso da 6090 e institucionalizou algumas modernizações para a Lei 6090, o que na prática estabeleceu um novo modelo de incentivos fiscais para investimentos nacionais e estrangeiros. Então, durante o vídeo, quando eu falar em regime de incentivos ao investimento, eu vou estar tratando de modo geral da Lei 6090 na sua versão 2.0, ou seja, na 7.548 de 2025. Mas eu sempre vou tratar aqui no vídeo como 6090, porque esse título ficou mais famoso no Brasil. Então são três instrumentos com três objetivos diferentes. Uma forma simples da gente entender é fazer três perguntas. A empresa quer instalar ou ampliar uma fábrica e importar máquinas? Ela quer trazer insumos temporariamente para transformar e depois reexportar? Ou ela quer manter uma operação recorrente de produção para uma empresa localizada no exterior? A resposta a essas perguntas ajuda a identificar qual regime tem que ser analisado primeiro. A maquila é o regime voltado principalmente à produção de bens ou prestação de serviços por conta e ordem de uma empresa domiciliada no exterior. Existe uma empresa constituída no Paraguai e uma empresa matriz no exterior, um contrato internacional de produção e um programa de maquila aprovado. A produção realizada dentro do regime é destinada à exportação. Seu principal benefício tributário é o tributo único de 1% calculado sobre o valor agregado nacional ou a fatura de exportação. Neste caso, ele vai incidir sobre a maior base de cálculo. A maquila ela tende a fazer mais sentido quando já existe uma operação exportadora estruturada. Por exemplo, contrato internacional, produção recorrente, volume previsível, cadeia de fornecimento organizada e destino definido para esses produtos. É uma alternativa forte para empresas que pretendem usar o Paraguai como uma plataforma permanente de produção e exportação, mas exige planejamento, aprovação do programa, controles aduaneiros e uma operação compatível com as regras do regime. A 6090, na sua versão 2.0, que eu tratei lá no começo do vídeo, possui outra finalidade. Ela foi criada para incentivar investimentos na implantação, ampliação e modernização de atividades produtivas. Entre os principais benefícios estão a exoneração do imposto aduaneiro e do IVA na importação de bens de capital, como máquinas e equipamentos destinados ao projeto aprovado. Também existe a possibilidade de exoneração do IVA na aquisição local de determinados bens de capital, ou seja, seu foco principal está no investimento necessário para colocar o projeto em funcionamento. Agora vamos imaginar aqui uma indústria que precisa importar uma linha de produção, equipamentos de refrigeração, máquinas de corte, equipamentos de montagem, ou outros bens destinados diretamente à fábrica. Nesse caso, a 6090 2.0, ela pode reduzir o custo de implantação ou expansão do projeto, mas existe uma diferença fundamental. Ela não cria por si só uma tributação especial de 1% sobre toda a operação. A empresa continua sujeita ao regime tributário aplicável às suas atividades.
salvo os benefícios específicos concedidos ao projeto. Já a importação temporária para aperfeiçoamento de ativo é um regime aduaneiro. Ele permite que mercadorias estrangeiras entrem no Paraguai com suspensão total ou parcial dos tributos aduaneiros para serem transformadas, montadas, reparadas ou incorporadas a outro produto. Depois do processo produtivo, o produto resultante deve ser reexportado ou receber o tratamento aduaneiro autorizado. Aqui, o foco não está necessariamente na instalação da fábrica, mas no fluxo dos insumos que entram, são processados e depois saem do país. Esse regime ele pode ser interessante para uma empresa que deseja realizar uma etapa específica de transformação no Paraguai. Também pode ser analisado em projetos piloto, operações com volume ainda em validação ou processos produtivos que não dependam de um contrato de maquila. Mas é necessário manter um controle rigoroso do estoque, consumo, perdas, resíduos e produtos exportados. A empresa também continua em regra sujeita ao regime normal de imposto de renda empresarial, com alíquota de 10% sobre o lucro fiscal apurado. Então vamos imaginar aqui uma indústria brasileira que pretende instalar uma unidade no Paraguai para produzir componentes destinados à exportação. A Lei 6090 2.0 pode ser analisada para a importação das máquinas e equipamentos utilizados na implantação dessa fábrica. A importação temporária pode ser avaliada para determinados insumos estrangeiros que entrarão no Paraguai, passarão por transformação e depois serão reexportados. E, caso exista uma operação recorrente por conta e ordem de uma empresa no exterior, com contrato internacional e foco exportador, a maquila pode ser analisada. Isso não significa que os três instrumentos serão automaticamente utilizados juntos. Significa que o mesmo projeto pode ter necessidades diferentes e cada etapa deve ser estruturada separadamente. Outro ponto que precisa entrar nessa análise é o certificado de origem Mercosul. Ele não é um regime tributário, mas pode ser decisivo para a competitividade do projeto. Quando o produto fabricado no Paraguai cumpre a regra de origem aplicável à sua LCM, ele pode ser exportado ao Brasil com preferência tarifária, inclusive com redução do imposto de importação. Por isso, não basta escolher entre maquila, Lei 6090 2.0 ou importação temporária. Também é necessário verificar se o processo produtivo será suficiente para conferir origem Mercosul ao produto. A estrutura correta precisa considerar tanto os benefícios do Paraguai quanto o custo de entrada da mercadoria no Brasil. O erro mais comum é escolher olhando apenas para a alíquota. O empresário escuta que a maquila paga 1% e imediatamente conclui que ela será a melhor alternativa, mas uma alíquota menor não resolve uma operação incompatível com o regime. Também não adianta obter o benefício na importação de uma máquina e ignorar os custos de logística, mão de obra, estoque, financiamento, exportação e entrada do produto no Brasil. A decisão precisa considerar o custo total do projeto. Antes de definir o regime, é necessário responder: qual produto será fabricado? De onde virão as matérias-primas? A produção será vendida no Paraguai ou será exportada? Existe uma empresa contratante no exterior? Qual será o volume da operação? Quanto será investido em máquinas e equipamentos? O projeto pretende começar com uma operação piloto ou uma operação permanente? O produto precisa cumprir regras de origem do Mercosul? Essas respostas indicam qual estrutura merece uma análise mais aprofundada. Portanto, a pergunta ela não deve ser: qual o melhor regime do Paraguai? A pergunta correta é: qual regime é mais adequado para o meu produto, para o meu fluxo operacional e para o meu objetivo empresarial? Para uma operação exportadora recorrente, pode ser a maquila. Para implantação ou ampliação da fábrica, pode ser a Lei 6090 2.0. Para a entrada temporária de insumos destinados à transformação e reexportação, pode ser a importação temporária.
E em alguns projetos pode existir uma estrutura planejada em etapas. Na Conecta Paraguai, nós analisamos o projeto de forma fiscal, societária, aduaneira e operacional antes de recomendar qualquer desses regimes, porque não se trata apenas de pagar menos impostos. Trata-se de estruturar uma operação viável, segura e competitiva. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e entre em contato com a nossa equipe para realizar um estudo de viabilidade da sua operação entre Brasil e Paraguai.